Beleza, vamos falar do caso de racismo que a Cat, que interpreta a Bonnie, sofreu nos bastidores de The Vampire Diaries. Na verdade, os produtores, principalmente a criadora da série, que é a Julie Plec, queria tirar a Cat Graham do elenco. Ela não gostava da Cat. I was relentlessly bullied for everything I was, from being black. My mother raised me Jewish. I was bullied for being weird to them. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai falar como que The Vampire Diaries traumatizou a Cat Graham. A gente já fez um vídeo parecido, só que agora tem atualizações, tá, gente? Porque aparentemente não é um trauma resolvido. Katharina Graham ficou mundialmente conhecida a interpretar a bruxinha Bonnie Bennett no seriado de muito sucesso de 2009, The Vampire Diaries. Todo mundo se apaixonou por ela ali, todo mundo se encantou com a personagem dela ali. Era um dos personagens mais queridos e amados da série. Só que era muito interessante o fenômeno incrível dos anos 2000, onde a gente tinha um personagem negro num elenco de gente branca. E algumas coisas que a gente fica sabendo anos depois se repetiram aqui. Alguns problemas de storylines mal acabadas, deles não sustentarem a personagem para algumas tramas, deles não acreditarem em alguns interesses amorosos, deles pedirem para usar lace e alisar o cabelo dela enquanto as outras meninas que não eram pretas podiam viver ali os seus cabelos de forma natural. Era tudo muito complicado e hoje dá pra ver que, apesar dela ter consolidado a carreira dela depois do programa e tudo mais, e ainda ter muito carinho pelo show, é algo claro, a mágoa e o fato que ela nem voltaria a interpretar essa personagem, mesmo tendo tanta gratidão pela plataforma que o Vampire Diaries deu pra ela. Então vamos contar essa história. Ela foi recentemente no podcast da Keke Palmer e falou bastante coisa. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Sim, vai seguir a gente também nas redes sociais, galera. As pessoas que seguem por lá já estavam sabendo que esse vídeo estava pra sair. A gente aceita ideia de vídeo de vocês também lá. Se você fica só aqui, você perde muita coisa. Bom, gente, como a Nath já disse, The Vampire Diaries é uma das maiores séries ali do final dos anos 2000. E foi uma série que catapultou muitas pessoas ao estrelato, como a Nina Dobrev, o Ian Somerhalder, o Paul Wesley e a Cat Graham, que interpretou a personagem Bonnie, que era uma personagem que era uma bruxinha na série que tava sempre ali salvando a vida de todo mundo, né? E a Cat Graham, gente, ela é uma ameaça tripla. Tem muita gente que não sabe disso, tá? A base dela da dança, ou seja, ela é uma dançarina que se tornou atriz e também cantora, tá? Ela esteve no Brasil no final do ano passado, inclusive, pra fazer alguns shows. É muito legal isso, que muitas pessoas às vezes conhecem ela por The Vampire Diaries e pela carreira de atuação e não sabem que ela tem essa outra veia artística que é tão grande, que é tão intrínseca a ela também. Na verdade ela começou, toda a base dela começou na dança quando ela era bem pequenininha, só que ela também, juntamente com a dança, que é algo que ela faz desde que ela era criancinha, também começou a buscar papéis muito importantes. A gente tá vendo agora a renascença da Lindsay Lohan, né, gente? Todos nós fomos ver e afagar nossos mileniais e Gen Z velhos ali com Sexta-feira Muito Louca 2, e a gente lembra da Lindsay Lohan desde que ela era literalmente criancinha em Operação Cupido, e foi um dos primeiros papéis que a Cat Graham fez, tá, gente? Ela era uma ponta ali no acampamento de uma das gêmeas, ela teve uma fala que foi cortada, mas pra vocês entenderem que, tipo assim, ela sempre tava ali nas coxias de Hollywood e quase que bucando um papel legal até que chegou Vampire Diaries, mas só pra vocês entenderem que ela tá no show business desde criança. Exato. E pra vocês entenderem também o background da personagem Bonnie lá em Vampire Diaries, a personagem no livro, porque pra quem não sabe a série é baseada numa série de livros, é branca, tá, gente? Só que aí quando eles foram pegar pra fazer a série, eles resolveram trazer a Cat Graham, que é uma atriz negra. O que não seria a primeira mudança dos livros, porque a gente tem a Nina Dobrev interpretando a Helena, que no livro é loura e muito conhecida por isso, e a Nina é morena. Aí a gente tá ali analisando todo um elenco de pessoas brancas, que tem uma pessoa negra, e obviamente todo mundo que foi ali contratado pra fazer a família da Bonnie são pessoas negras. Mas no elenco principal vocês estão entendendo que só tinha ela que não era branca. É interessante porque na última aparição dela com a Keke Palmer, elas chegaram até a comentar sobre isso como, tipo, ser a única pessoa branca em sets majoritariamente negros não era nenhuma coisa que elas reparavam tanto no início dos anos 2000, porque era só comum. Era tudo negro e era assim. I didn't really notice I was the only black person on it until a little bit later. I've been the only black person. What you talking about? So it's been 20 years I've been the only black person. Right, so it becomes a thing where you don't really think about. No. Que teve até um momento na TV que é muito interessante, que tínhamos ali, tipo, Kenan e Kel, ou alguns programas também de sitcom em canais especializados em programas de comédia, que eram elencos majoritariamente negros, só que depois a televisão foi perdendo isso. Eu não sei o que aconteceu, que houve, tipo assim, houve passos pra trás, assim, né? Exatamente, tipo, a gente olha, sei lá, as visões da Raven no Disney Channel, por exemplo, depois a gente só foi ter uma protagonista negra de novo, tipo, quando veio a Zendaya. Exatamente, lá ainda assim em 2012. dividindo o protagonismo com outra menina branca, até ela se tornar realmente prata da casa, pra ela ter o seu próprio show e coisa do tipo, demorou, então é complicado, né? É complicado, gente, então a gente vê que teve um momento ali que a gente chegou num lugar, teve um grande retrocesso,
E agora a gente tá num lugar bem melhor do que a gente tava antes por causa da militância, que a militância funciona. Exatamente. Graças a Deus. Mas a gente tá aqui pra contar pra vocês, gente, porque pra militância chegar no lugar onde a gente tá hoje, apesar da melhora tá muito longe de ser o ideal, muitas pessoas tiveram que comer o pão que o diabo amassou em sets de televisão pra gente chegar onde a gente tá hoje. Eu queria até fazer um adendo sobre isso, já que a gente tá falando, tipo assim, do momento que a gente tá hoje, que melhorou algumas coisas, mas ainda assim a galera, tipo, se apega em detalhes muito absurdos. Por exemplo, em Vampire Diaries, a gente tá falando de uma série de livros que se tornou aí uma série famosa na TV. A personagem principal era uma menina loura do olho azul. E o fato da Helena Gilmore nos livros ter cabelos loiros era algo muito importante pra série. De livros. Era algo mencionado Era algo mencionado constantemente. Era uma característica física que fazia sentido ser mencionada várias e várias vezes. Não era o caso nem da Catherine, não era o caso nem da Helena, já que a gente tá falando de uma atriz que não tinha cabelos loiros, na Lena Breath. Mas, hoje a gente tá vendo agora, sei lá, essa off-campus, né? Essa série de livros de rock aí, da Elle Kennedy, a escritora, que vai se tornar uma nova série da Prime Video. São 4 livros e cada livro segue um dos jogadores de rock que já tinham que ser escalados desde o primeiro livro, porque eles estão na vida do primeiro principal desde o primeiro livro. O único personagem que eles mudaram a etnia, que hoje tá sendo interpretado por um ator negro, nos livros, esse personagem Tucker, por exemplo, é ruivo, é o único personagem que as pessoas não estão aceitando de jeito nenhum. Eu entendo aquele leve apego das pessoas com as características físicas da personagem, mas é interessante que a Nina Dobrev estava interpretando uma menina branca, ela também é branca, mas ela não tem cabelos loiros, e a galera na época, tipo assim, não ligou tanto. E hoje, no ano de 2025, um homem que ainda é padrão, que é light skin, entendeu? Que tem olhos claros, só por não ser branco e o único não branco do elenco, a internet não consegue calar a boca. Um bando de marmanjona de 25 anos falando, ai, não consigo, eu quero uma ruivinho. Ai, gata, eu até gente. entendo que, tipo assim, se você estivesse lá no elenco, você ia caçar os melhores ruivos pro papel, mas não é isso que aconteceu. O importante não é o ator ou a atriz encapsular a energia da personagem. Muitos outros desse elenco, por exemplo, de Off Campus, isso é um range totalmente à parte. Totalmente. Mas todo mundo desse elenco, tem algumas pessoas que também foram trocar, tipo, uma atriz morena que foi escalada pra fazer uma atriz loura, mas só tão pegando no pé desse rapaz, que é o não branco do elenco. É muito estranho, é por isso que eu tô falando. Pra gente, né, tipo, galera? se conferir, sabe? Só checa 5 segundos. Só se de checa onde- 5 segundos da onde que vem essa sua insatisfação. Se é vem de esse fato descontentamento? porque você amava muito o livro e você queria muito ver um personagem ruivo, ou se é uma coisa velada. Não estou falando que você está fazendo isso por mal, mas só dá uma conferida da onde que vem a nossa indignação, porque acaba que sempre é direcionado só a um tipo de pessoa. Aham. Ai, mas as pessoas vão falar, Ai, mas eu fiquei indignada quando fizeram isso, trocaram tal personagem, o personagem era branco. mas eu não tô falando de você, Não tô falando de Alecrim você. Dourado. Eu tô falando de nós enquanto sociedade. Coletivo da internet, por exemplo. É muito interessante a gente reparar que quando há essa troca, mas a personagem continua sendo branca, não tem tanta revolta assim. A insatisfação Quando é menor. muda, a insatisfação é claramente menor quando muda-se a etnia do personagem e o personagem passa a ser negro. Ou não branco. Ou não branco. Interessante. Só pra vocês. A gente gosta de trazer reflexões aqui no meio do vídeo só pra gente tentar fazer o mundo um lugar melhor, entendeu? É E a gente isso. começa por nós. É isso. Então a gente olha pra gente e fala, eu faço isso, é melhor eu começar a reparar aqui, entendeu? Não, e eu falo isso muito, tipo assim, gente, de verdade, como uma pessoa que, tipo, cresceu aqui no olhar público junto da Isa, que é uma pessoa que também teve que lidar com as suas questões de etnia, de cor, de se entender, como eu também, e dividir, né, tipo, o protagonismo de um canal com uma pessoa que é diferente de mim e também de personalidade. E às vezes as pessoas, tipo, não nos entendem e levam a nossa amizade pra um lugar diferente, tipo, sem saber, mas que no off, eu também tive que aprender muita coisa com você teve que aprender muita coisa com você, e assim que eu fui vendo, eu falei, caramba, e se eu posso apresentar uma parcela interessante de pessoas que são como eu, aí eu sei de onde que vem as escamas dos nossos olhos, por isso que a gente tá sempre aqui pegando no pé de vocês, pra vocês serem ainda melhores, entendeu? Exatamente. Agora vamos voltar pro assunto aqui e vamos entender o que de fato a Cat Graham sofreu no set de The Vampire Diaries. Bom, gente, já tinham-se especulações lá na época da série, tá? De que a Cat Graham era meio que a excluída do elenco, não pelo elenco em si, mas pelos escritores da série. Por quê? Porque a gente conseguia ver que, gente, a Bonnie é um personagem extremamente importante pra Vampire Diaries. Como a gente disse, ela salvou o mundo Mystic Falls algumas vezes. Ela era a carta na manga de tudo. Ela era o coringa de tudo. Ah, chama a Bonnie que ela vai resolver. Ela que matava, ela que prendia, ela que ressuscitava. Tudo no mundo dos vampiros precisava de uma bruxa pra fazer os feitiços
disso, pra regular ali o equilíbrio da natureza. Ela era a coisa mais importante para as coisas funcionarem e andarem na trama. Exato. Só que quando a gente vai olhar a trajetória dela, os romances que ela teve ao longo da história, ou as storylines que foram dadas a ela ao longo das temporadas, das 8 temporadas, a gente percebe que estava muito aquém dos outros personagens principais. Isso era uma discussão real da galera que acompanhava o Vampire Diaries. A gente discutia no Twitter, a gente discutia em vários lugares. Tipo, gente, como assim? Vocês estão percebendo que, tipo, a trajetória da Bonnie é sempre assim, ela morre e trazem ela de volta. Aí ela tem um namorado que morre, aí ela tem um namorado que é ruim com ela, aí ela morre, aí ela volta. É uma trajetória meio que sem criatividade nenhuma. Parece que eles não sustentavam, tipo, vamos dar um puta de um romance na mão dessa protagonista que é negra. Will we ever see Bonnie with someone who's decent that isn't going to die at all? Não sustentavam. É a mesma coisa. Nossa, agora eu tô trazendo pra mudar a série. É a mesma coisa que eu senti com Bridgerton. Não sustentaram nessa última temporada com a Nicola, que era a primeira protagonista plus size. Não sustentaram, tipo assim, cenas gráficas de sexo com uma mulher que não era magra. Não sustentaram. Não ficou da mesma forma. Não foi gravada com a mesma intensidade. Não foi. E era muito louco, porque a mesma coisa a gente sentia com a Bonnie. Tipo assim, todo mundo sabia que nos livros, por exemplo, a Bonnie tinha um romance com o Damon. Ah, mas é porque o Damon de Game Delay ia ficar estranho. Véi, gente, essas coisas de série tinha uma salada do caralho. Se você for chegar na 8ª temporada, todo mundo já se pegou. Assista Dawson's Creek, assista DLC, assista o True Hill. É uma salada do cacete, entendeu? Agora, por que eles sustentam tanto de triângulo amoroso nessas outras séries quando a galerinha é branca e quando é a menina preta, eles não colocaram o garanhão da série pra ficar com ela, sendo que você quer do livro, tinha chip na série e até os atores queriam fazer. Sim, os atores já mostraram desconforto em algumas entrevistas que eles já fizeram, de pessoas perguntando pra eles, porque eles queriam muito que isso acontecesse, mas eles ficavam com dificuldade de dizer, tipo assim, gente, tem gente lá atrás que não tá querendo fazer isso acontecer, não. Meu nome é Ângela, sou do filme Bake, e eu gostaria de saber que, com a saída da Helena da série, se pode haver algum romance entre o Damon e a Bonnie, se há possibilidade. Brown chicken, brown chicken. Tipo assim, sério, os criadores da série não sustentaram, tipo, um storyline, Bonnie e Damon. Ou seja, a Cat Graham e o Ian Somerhalder sempre se mostraram, tipo assim, pessoas que se amavam muito, sabe? Que se veneravam mesmo. Ele falava tanto que ela era linda, tanto que ela era talentosa e vice-versa. Eles queriam trazer um pouco disso pra série, mesmo que não fosse endgame, mas era uma coisa que todo mundo queria. Série, a gente sabe como é que funciona. Você escreve um romance ali do episódio 15 ao episódio 22, depois você no 23, a temporada que vem já traz outra coisa, você nem lembra, ninguém nem liga. Ainda mais Vampire Diaries, que a menina principal ficava com 2 irmãos na salada do cacete. Gente, não sustentava isso por quê? A gente teve Joey e Rachel. Essas coisas acontecem, então poderia muito bem ter trazido algo que tá no livro, não é nem algo que seria tirado do nada. Tá no livro esse romance. E eles brincavam de flertar com isso na trama, eles brincavam de flertar com isso nas histórias, mas não sustentava, porque na hora, lá em 2012, tinham medo da galera não tancar o chip, de não gostar porque a menina não era branca. Com certeza, gente. Exatamente. Ainda mais nessa época, quando a gente tá falando, tipo assim, da televisão tradicional, 22 episódios por temporada, era 10 meses de gravação, tudo muito difícil. Eles faziam censos, eles perguntavam pras audiências o que eles queriam, eles tinham medo dessas coisas, entendeu? E muito doido, a gente olha a relação do Ian com a Cat, foi muito por causa dos dois, assim, em conjunto, que a série meio que acabou. Porque, assim, chegou na 8ª temporada, a Cat Graham anunciou que seria a sua última temporada. O próprio Ian também falou, tipo assim, ela sai, eu saio. Tipo, a Nina Dobrev já tinha saído. E ele anunciou o final da série antes mesmo da própria Julie Plec, que era a criadora da série, falar sobre isso. Então, assim, sem os dois não ia ter série. If you didn't know, Kat actually had a hand in the TVD ending with season 8. She had made the decision to leave. I think she was just over the mistreatment. And right after she made that announcement, so did Ian Somerhalder. Ian actually announced that the 8th season would be the last season before the CW even got to make that announcement. At the time, Julie Plec said that wasn't true, but then like 2 or 3 weeks later, they did go ahead and announce it because, let's be real, there is no show without these two. Então os dois resolveram sair, não tinha como continuar Vampire Diaries sem a Bonnie e o Damon, né, gente? Então assim, dava pra ver que, tipo, algumas pessoas também já estavam cansadas, porque é quase 10 anos, e outras pessoas, como no caso da Cat, ela estava de saco cheio, tipo, ela passou praticamente 10 anos, os 20 anos dela inteiro, tipo, fritando o cabelo dela em chapinha, tipo, acabando com o couro cabelo dela em laces, porque eles simplesmente não tancavam usar o cabelo dela de forma natural. A gente tem um vídeo dela realmente, tipo, chorando, falando um pouco sobre o cabelo dela na Vogue, e é extremamente, tipo, agonizante de assistir uma pessoa que não pôde viver a verdade dela durante tanto tempo. So, for Vampire Diaries, I'd worn a lace front
for many years. So the glue and the wig clips and the pulling and the braids were hard on my hair. I think for like the All Eyes on Me movie, I had done a perm because I had a pixie cut. But then after that, I'm so done. But Rachel gave me this and she said, I want you to start to use this on your hair. It was almost like she knew I was gonna be on my own. And I've never had to be on my own with my hair. So anyways, I really love this product because this was the product that helped me figure out that my hair will work with me if I don't give up on it. Sorry, guys. E é muito louco que ela só foi voltar realmente a ter e a mexer com o seu cabelo natural e entender o seu próprio cabelo na quarentena. Que ela ficou sozinha com o cabelo e ela pôde, tipo assim, se olhar no espelho e falar, cara, essa sou eu, essa eu estou me vendo. É muito maluco, sabe? E até hoje a gente vê que muitas vezes, gente, o cabelo afro não é um cabelo aceito em Hollywood. Até hoje, não é um cabelo aceito. Então, quando a gente olha todos esses anos, gente, storylines completamente deixadas de lado, laces que estavam destruindo o cabelo e a autoestima dela, a gente ainda tinha a exclusão completa do processo criativo de The Vampire Diaries, tá? Porque muitos dos atores tiveram oportunidade ao longo da série de dirigir alguns episódios, de estar por trás da direção de alguns episódios, e isso nunca foi concedido a Cat. Não porque ela não queria, ela sempre mostrou interesse, mas porque nunca foi concedido a ela essa oportunidade. Por que será? Nunca foi oferecida a ela. Tipo, outra coisa, os meninos também, né? O Paul e o Ian entraram de, tipo, produtores executivos das últimas temporadas. A Candy Sackler, que foi a Caroline, que também era um sucesso na série, dirigiu alguns episódios. Ela nada. E algumas coisas ao longo da carreira também da Cat nos deram a entender que ela vivia sob o medo constante de não chamarem ela de volta, de cortarem ela da próxima temporada, dela não estar mais presente na série. Porque teve uma época até que eles estavam matando tanto de gente que ela ficou assim, gente, eu vou ser a próxima aqui. They're killing off the white girl, they're definitely killing off me, so I had no hope. Why do you feel like they mess with her life more than anybody else's then? Because nobody else. I don't know, maybe they just want to kill me off the show. Gente, isso acontece muito com as pessoas que são fora do padrão. Falando até sobre o caso da Barbie Ferreira, ela foi a única pessoa que, tipo assim, peitou o Sam Levinson de alguma forma. E ela foi cortada da série. É, tipo, é um medo constante. A Cat uma vez contou como foi horrível pra ela gravar a cena da morte da avó da Bonnie no dia seguinte do funeral da sua própria avó. Season 1, episode, I think 6 or 7. In real life, I lost my grandma. She passed away, but my mom had told me that she was watching the show in the hospital before she passed away. She passed away, her funeral was the day before we shot the death scene of Grams. At that point, there were rumors that I wasn't going to stay on the show, that they were gonna me out. And so I felt very lost. And all I ever cared about was being great. E assim, é muito interessante porque vê o medo da pessoa de não conseguir, tipo, num set que a criou pra Azkaban, que ela deveria ter o direito de ir e vir por ser uma das personagens centrais desde sempre, ela tinha medo de pedir, tipo assim, licença de alguns dias mesmo com uma ente querida, tipo uma avó morta. Bizarro. E a gente tá lidando com um cenário, gente, em que a própria Julie Plec, ela brigava com fãs da Bonnie no Twitter. Sim, ela xingava muito no Twitter quando fãs pediam storylines melhores pra personagem. Tipo, parem de reclamar, fãs da negra. Ela tá recebendo coisas boas. Então, era nesse lugar que a gente estava, tá, gente? E muitos anos depois, tipo assim, nunca foi algo que a própria Cat falava abertamente, obviamente, durante todo o tempo que ela esteve em Vampire Diaries. Até porque, né, amiga, é igual aquela coisa, né? Tipo, meu pai sempre falou isso com a gente, né? Tipo, mundo corporativo. Quer processar a empresa, tenha muita certeza que você tá com causa ganha e tal, porque no mundo corporativo você pega mal. É aquela coisa, gente. A gente não vai ficar queimando pontos por aí, não. A gente tá falando de uma menina que sabe o lugar dela muito bem sabido em Hollywood desde criança, né? Ela não é uma pessoa branca, ela não tem esse poder todo que as pessoas deveriam ter, entendeu? Então, ela não vai sair por aí queimando pontos, ainda mais agora que é um seriado amadíssimo, sindicalizado, que deu pra esse povo muito dinheiro. E assim, ela ainda faz convenção, ainda é amigo do elenco, ainda pode fazer parte de algum projeto ou outro. Ela vai falar de forma muito política, deixando claro, se posicionando, falando, tipo, não foi legal não. Mas você também fica queimando a galera, é foda. Eu entendo, eu não julgo não. Eu entendo demais, e é muito louco quando a gente vai
olhar, tipo, agora, por exemplo, a entrevista dela no podcast da Keke Palmer, elas conversando muitas coisas, porque são duas mulheres negras da indústria ali conversando sobre dores que elas têm parecido. E ela contou um pouco sobre a sua trajetória no mundo da atuação. Como a Nath já disse, ela participou de Operação Cupido, né, o filme da Lindsay Lohan no final dos anos 90, e ela contou como que foi ter uma única fala e ela ter sido cortada, e foi algo pra ela que tinha 9 anos na época, foi muito triste. You know, I wish I could just fluff myself up and be like, oh, I felt so good when I was doing it. But I do remember feeling that I know you felt, that, oh, I'm the only Black person here and I'm only a guest star. And yeah, you want to be grateful, but you also feel like, you know, you're looking at your white counterparts and you're like, wow, I'd really do something with that role if I got a chance to do that, if I could only get the opportunity to even audition for that, you know. And I think I remember that feeling coming in from The Parent Trap. I did have one line, it got cut, and I remember feeling the disappointment. I think I was like 8 or 9 years old, of watching that movie with my mom, and I was like, man, I would have killed it with a bigger role. E é muito louco ela falando, tipo, se eu tivesse a chance de um desses atores brancos, mãe, o que eu ia fazer com esse papel? Nossa, isso é uma coisa que pega, porque a gente que tá desse lado não tem a perspectiva de uma pessoa que não é igual a gente, quando a gente é branco, sabe? É muito doloroso. É muito absurdo a gente olhar, porque ela nem fala, tipo, podiam me dar o papel. Não, se eu tivesse só a chance de fazer audição pra esse papel. Não é dado chance nem da pessoa fazer audição pra isso, sabe? Então é uma coisa muito louca. E ela contou mais sobre o que ela passou nos bastidores de The Vampire Diaries, mas sempre muito política. Ela falou sobre os escritores da série, sobre os problemas que envolviam a storyline da personagem Bonnie, mas sem também jogar os escritores na fogueira, sem queimar pontes, porque, querendo ou não, gente, ela é atriz, ela tá na indústria, e fazer isso, falar muito abertamente, colocar essas pessoas na fogueira, não pega bem pra indústria. Então ela fez da melhor forma possível, acredito eu. Anything that you're doing for 8 years has like positives and negatives. I mean, I found myself a lot on that show. I learned how to turn pain to fuel, and I think the biggest thing came over time. Yeah. Where audiences started to feel cheated and they started to feel underrepresented. And not just by me, by the LGBTQ community, the Asian community, you know. Anybody that's that's been pushed aside, or if their storylines have been put in the story, it's been literally off the basis that they're gay, they're Black, they're Spanish, they're Asian, like where the whole personality is that. You're not really getting into the nuance of what that means to the storyline. And that was obviously really hard for me because I like to, you know, consider myself a human rights activist, right? Yeah. So obviously those kind of comments, that kind of perception and what they were observing didn't sit well with me. And I really had to look at it and be a representation for them. And how do I do that? Like, how do we talk to the writers? How do we talk to the execs? And how do we make it better? And I think they did try, and then certain things they came up short. Have you talked to any of your Vampire Diaries colleagues now, or even the writers, when they see these things? I do talk to my cast members a good chunk. Yeah. You know, I see them at appearances, and they're sweet and super supportive. The writers, I've shared my perspectives privately, you know, because, you know, I'm a spiritual person at the end of the day, and if they knew better, they would do better. And I think that's the attitude I like to have. Yeah. With all that stuff. Se posicionou, foi muito política, mas também, tipo, não escondeu, mas sem também, sabe? Ela chegou a dizer, eu converso com todo mundo do elenco, meus escritores, eu já disse o que eu tinha pra dizer, mas recentemente disse que não voltaria pra um reboot, porque não confia no que fariam com o personagem dela. Exatamente, tipo, diz muito você ver uma atriz que, tipo assim, teve o seu estouro por causa de um personagem de uma série, e essa pessoa não querer voltar, não porque ela não tem um amor ou porque ela quer ser conhecida por outras coisas além do personagem, mas porque a pessoa já fez tanto tempo aquilo e não funcionou, vamos dizer assim, que ela não quer nem ver o que vai dar, o que eles fariam com o personagem caso tivessem a intenção de estender essa storyline. Foi oferecida a ela na época que The Vampire Diaries acabou, um spin-off da Bonnie.
Ela não aceitou. Por que será que ela não aceitou? Por que será? E hoje a carreira dela tá num lugar muito bom. Ela, tipo, já fez outros filmes, já assinou contratos com a Netflix. Ela continuou aí com a sua carreira também de dançarina e de cantora. Hoje em dia ela tá casada. Então, assim, é uma nova página na vida dela. Mas dá pra ver que, tipo, de novo, assim como todas as outras estrelas negras teens dos anos 2000, dos anos 2010, ela foi uma das pessoas que caiu nas estatísticas, né? Exatamente. Ela também, ano passado, foi escalada pra interpretar a Diana Ross no filme, na biopic do Michael Jackson, que vai ser lançada provavelmente no ano que vem, mas enfim, ela está num lugar muito bom da carreira dela, mas você vê que isso ainda é uma ferida que corrói ela por ter passado por isso durante tantos anos, igual a Nath disse, assim como muitas outras estrelas negras ali dos anos 2000. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Vocês acompanham a Vampire Diaries? Se inscreva no canal. Dá like nesse vídeo, comenta pra chegar em mais pessoas. Por tudo sempre. Um beijo. Tchau!